paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de Salmos, de número 27 e o verso 14, que nos diz assim: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu quero dar uma palavra para este tema que diz: aprendendo a esperar em Deus. Quais são as atitudes de quem espera em Deus? A primeira atitude de quem espera em Deus é que nós precisamos ter esperança. Onde vamos ver que em Romanos 12 nos diz assim: alegrai-vos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverai na oração. Podemos ver o exemplo de Ana, que ela passou por um momento a qual ela precisou ser paciente, porque ela não poderia gerar filhos. Porém, Penina gerava filhos, e ele zombava dela porque ela não poderia dar filhos. Mas vemos que todos os anos, ali Eucana subia ao templo para poder ali sacrificar a Deus anualmente. Aonde vemos que ela vai com Eucana e ali ela se prostra diante do templo, ali diante de Deus, e fala com Deus que se ele abençoar ela com um varão, ele lhe entregaria e ali devolveria para o Senhor. Vemos que Ana, ela foi paciente na tribulação e vemos que ela alcançou a sua vitória. Onde a palavra do Senhor nos diz: espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vemos que Ana, ela esperou em Deus. Então, ela teve a paciência de poder esperar em Deus, onde vemos que ela alcançou o seu milagre, onde ela gerou Samuel. Então, ao exemplo de Ana, podemos ver que quando nós somos pacientes em meio às nossas provas, em meio às nossas lutas, nós recebemos a nossa vitória e nós recebemos o nosso galardão. Em segundo lugar, nós precisamos ter a esperança. Podemos ver o exemplo do povo do Egito, quando eles foram libertos. Ali vemos que Moisés, ele tirou aquele povo do Egito e ali vemos que eles tiveram a esperança. Apenas Josué, apenas Caleb, eles tiveram a esperança de poder herdar a terra prometida, a qual o Senhor lhe tinha prometido. Vemos que eles tiveram assim a esperança de conquistar aquela terra. Por mais que tinham gigantes, por mais que tinham homens fortes, mas não se comparava ao poder do grande Eu Sou, a qual tinham prometido que ia dar a terra prometida para eles. A atitude de quem espera em Deus, ele jamais perde assim a sua esperança em Deus, jamais perde a sua paciência em Deus, porque sabe que quando nós esperamos em Deus, nós alcançamos a vitória. Em meio às lutas, em meio às provas, nós sabemos que Deus, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Quem espera em Deus não toma atitudes precipitadas, mas espera e confia em Deus, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz em Colossenses 3,15: e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, quando nós tomamos uma atitude que é esperar em Deus a hora certa de agir, Deus, ele coopera para o nosso bem. Então vemos que quando é a hora certa de agir, tudo é debaixo da paz e da graça de Deus. Mas quando nós tomamos atitudes precipitadas, a qual não é hora de nós agirmos, a palavra do Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que Deus, ele não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Então, se você está confusa, se você não sabe o que fazer, se você não sabe como solucionar este problema, então é porque você está tomando atitudes erradas, aonde ainda não é tempo de você tomar essa atitude, aonde ainda não é tempo de Deus te exaltar. Então, espera no Senhor, deleita-te no Senhor, confia no Senhor, porque o mais ele fará por você. E podemos ver que quem espera em Deus, quem acredita nas promessas de Deus, não murmura.
podemos ver o exemplo do povo quando ele saiu do Egito, porque Deus tinha falado para eles que a terra de Canaã seria deles. Mas, porém, antes de sair do Egito, eles já começaram a murmurar com Moisés, dizendo: Moisés, você nos tirou do Egito para que a gente pudesse morrer aqui, à frente a esse mar? Eles apenas focaram seus olhos nas dificuldades, apenas focaram seus olhos diante do mar. Só que Deus, ele é tão fiel para cumprir as suas promessas que ele diz para Moisés: Moisés, apenas toque o seu cajado no mar, porque o mar vai se abrir. E ele vemos que o Eu Sou se revelou a Moisés diante daquele mar. E ele vemos que aquele povo passou em pé seco. E ali eles atravessaram. Quando pensa que não, o povo disse para Moisés novamente: Moisés, você nos tirou do Egito para que nós morrêssemos de fome. E ali vemos que Deus, mais uma vez, se revela como o grande Eu Sou. E ali ele manda o maná para poder saciar aquele povo. Mais uma vez o povo murmura diante de Moisés, dizendo: Moisés, nós vamos comer apenas maná. E ele vemos que mais uma vez o grande Eu Sou manda codorna para que eles viessem comer. E ali vemos que mais uma vez o povo murmura diante de Deus e diz: Moisés, tirou a gente do Egito para que a gente morresse de sede. E Deus mais uma vez diz para Moisés: Moisés, toca na rocha porque dela vai sair água. Irmãos, quando nós esperamos em Deus, nós não podemos murmurar diante das provas, nós não podemos murmurar diante das lutas, porque muitas vezes passamos sim por lutas, porém a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que no mundo teríamos aflições. Mas, porém, em todas elas, nós seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Deus, ele venceu todas as aflições deste mundo para que fosse exemplo para nós, para que nós pudéssemos olhar o exemplo de Jesus Cristo. Porque vemos que Jesus, ele desceu na terra 100% homem e 100% Deus. Mas ele passou pelas mesmas provas e pelas mesmas aflições que eu e você passamos. Mas ele passou por todas elas e foi mais que vencedor. Então nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando nós esperamos em Deus, nós não podemos murmurar. Quando nós esperamos em Deus com paciência, quando nós esperamos em Deus com esperança, e quando nós esperamos em Deus, nós não podemos tomar atitudes precipitadas. E quando nós esperamos em Deus, nós não podemos murmurar, nós temos que glorificar a Deus. E vemos aqui que quem espera em Deus tem fé. Vemos que em Marcos 9:23 vai nos dizer: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então quem espera em Deus tem paciência, quem espera em Deus tem esperança, quem espera em Deus não toma decisões precipitadas, quem espera em Deus não murmura, e quem espera em Deus tem fé que tudo é possível ao que crê. Então que você possa sim ter paciência, ter esperança, glorificar a Deus em meio às lutas e que a sua fé possa assim ser maior na sua vida e que Deus possa prosperar sobre a sua vida. E quero te dizer que quando você deleitar no Senhor, colocar a sua confiança, a sua esperança e a sua fé no grande Eu Sou, a sua vitória em breve chegará. Que você possa ser abençoado mais uma vez e que Deus possa sim te dar um dia, uma noite e uma tarde abençoada na presença dele. Amém?